Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$ 5 pra você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas peraí, pra você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho desses jogadores, ô Matheus. Aí eu vou usar aqui, ó, os dados que eu peguei de um perfil lá do Twitter. Sabe quem é? Conhece, ô Matheus, esse perfil aqui? Acho que conheço. Conhece? Então, esse perfil aqui é excelente, tá? É um perfil lá no Twitter. Quem tiver Twitter, segue lá que não vai se arrepender. Traz todos os dados destrinchados relacionados ao Botafogo. Então, ó, recomendo muito. Matheus também recomenda, não recomenda, Matheus? Recomendo. E recomendo outro também, o Tática Alvinegro. Isso aí. Duas feras. É isso aí. Vamos lá, olha só. Vou ler, mas quem vai falar é você, até porque você é o dono, né? Você é o dono da mercadoria aí. Começando pela defesa, é uma avaliação primeira do Carlinhos. É um lateral esquerdo mais físico do que técnico. Gosta de subir ao ataque para apoiar e fazer ultrapassagens. E aqui tem o mapa de calor dele. O que você tem a dizer dessa primeira aí, essa sua primeira avaliação dele? Então, é um lateral que eu acho que é cabível para o que o Botafogo requer de um lateral esquerdo hoje, que é um lateral que gosta de ir na linha de fundo, está presente na zona ofensiva e consegue fazer, né, esse vai e vem, essa presença na defesa e no ataque, porque o Botafogo tem sido uma equipe, né, que tem focado mais as participações ofensivas pelo lado esquerdo. Uma coisa que eu falei ali, né, que o Carlinhos é um lateral esquerdo mais físico do que técnico. Então a gente não vai esperar um jogador que vai partir para o drible, que é incisivo. Então o Carlinhos ele precisa que espaços sejam abertos para que ele possa fazer a ultrapassagem. Então vai precisar de um jogo posicional bom do Botafogo, ao contrário do que a gente precisaria com o Jonathan, porque o Jonathan é um jogador que já tem mais habilidade. Tudo bem que ele está ainda no momento de pegar ritmo, ainda está um pouco sem confiança, né? Mas é um jogador que tem mais habilidade para poder tentar um drible ali e conseguir entrar na área com a bola ou conseguir fazer um cruzamento. O Carlinhos não. O Carlinhos ele é mais de correria mesmo, no vocabulário mais popular. Então ele vai precisar que o Botafogo abra espaços e consiga fazer nessas triangulações para conseguir achar ele na linha de fundo. E aí no mapa de calor, como vocês conseguem ver, né? Dá para ver que ele percorre bastante os espaços do campo, né? Assim, dentro ali da lateral, né? Não é um cara muito atrás, nem muito na frente. A questão é se faz com qualidade. Pode mudar? Pode. Seguir o fio? Vou seguir no fio aqui. Aí, e a gente tem os dados dele em 2020, né, na Série A, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. É um lateral que não participou muito da parte ofensiva diretamente, né? Não teve muitas assistências, apenas uma assistência em 34 jogos. A média dele de passes decisivos não foi baixa, mas também não foi uma média boa, né? Foi razoável de passes decisivos. Para quem não sabe o que são passes decisivos, são passes para finalizações dos companheiros, né? Nos cruzamentos, ele foi até um pouco acima da média, 31% de aproveitamento nos cruzamentos, um aproveitamento até que interessante, mas, né, todos os dados a gente tem que contextualizar. Ele é um cara que costuma cruzar muito da entrada da área, e isso é ruim, porque quando você cruza da entrada da área, você pega os defensores andando para frente, né? Então é mais fácil deles cabecearem, tirando da grande área defensiva. Então, por mais que eu tenha dito que ele gosta de pisar na linha de fundo, quando ele tem a bola no pé, ele tem uma mania de fazer o cruzamento antes de chegar na linha de fundo. Então, isso é algo que ele tem que melhorar aqui no Botafogo para poder cruzar de uma forma melhor, achando os companheiros, né, de time, chegando, correndo contra o gol do adversário. E em relação às recuperações de bola, ficou na média, não foi bem, nem foi mal, ficou na média ali em recuperações de bola. Normalmente o lateral está ali entre 7 e 8 recuperações, ele ficou com 7,6 por 90 minutos, então foi tranquilo. Em duelos aéreos, pela altura dele, né, ele não é um lateral alto, ele foi muito bem, 66% de aproveitamento nos duelos aéreos,
Mas uma coisa que é importante ressaltar, como eu bem disse, ele não é muito técnico. Então, não é aquele jogador que faz desarmes bonitos o tempo todo. Ele está sempre tentando usar o corpo, sempre o corpo nas divididas. E se a gente olhar o número de amarelos, né? Ele teve 5 amarelos e foi expulso uma vez. Então, isso mostra que é um jogador que, por ter essa mania de estar sempre disputando fisicamente, né, com o corpo, e não tentando aquele desarme mais embaixo, com mais qualidade, ele acaba cometendo faltas bobas. Ele teve uma média alta de faltas, cometeu 59 faltas em 34 jogos. Então, teve um jogo até que eu fiquei muito irritado com o Guilherme Santos, né, que o jogador adversário estava levando a bola para lateral, o jogador ia sair com a bola sozinho, o Guilherme Santos atropelou o cara. O Carlinhos é um cara que, em muitos momentos, faz isso. Né? Ele comete essas faltas bobas por excesso de vontade e excesso de força. Vamos lá, seguindo o fio aqui. Aí eu comentei, né, que na média de recuperações e duelos aéreos ele foi bem, porém ele tem falhas posicionais, né? E a torcida do Fortaleza, eu vi que em diversos momentos reclamava que ele deixava aquela avenida, né? Ele subia para o ataque e quando ele voltava ele acabava não recompondo tão bem a linha. Então é um jogador ali que tem falhas posicionais, não tem uma consciência tática tão boa. E no apoio, como eu bem disse, né, ele foi um pouco abaixo. No cruzamento ele teve um desempenho bom, mas tenta muitos cruzamentos antes de chegar na linha de fundo, né? Como eu falei antes. Famoso afobado, né? Exatamente. Segue aí. E detalhando o desempenho ofensivo dele, né? Por mais que não tenha sido bom, na Série A, entre o elenco do Fortaleza no ano passado, não nesse ano, esses dados são de 2020, lembrando de novo, ele foi o terceiro em cruzamentos certos. Então, por mais que ele tivesse essa mania, né? Ele ainda conseguiu colaborar com alguns cruzamentos certos, criou 2 grandes chances de gol, nada demais, e foi o 6º em passes no terço final do jogo. Então é um jogador que gosta de estar na zona ofensiva, mas em 2020 foi abaixo. Então a gente pode tomar como opinião geral de que em 2020 é o ano que ele já demonstra, né, declínio para jogar numa Série A. Numa Série B, eu já acho que ele ainda está ali no nível que pode atuar. E aí os dados de 2021, né, aí já demonstra uma queda na parte defensiva, mas na ofensiva ele até conseguiu contribuir melhor. Né? Como a gente tinha visto antes, a média de passes dele decisivos por 90 minutos tinha sido de 0,6. Nesse ano ele começou com 1,4. Então uma média até que interessante de passes decisivos, até porque, né, o Fortaleza começou a ter um ímpeto ofensivo maior esse ano. Em cruzamentos, decaiu, ele teve 31% na temporada passada, nessa ele teve 25%. E aí, como eu bem disse, defensivamente ele não foi bem. A média de recuperações de bola por 90 minutos caiu de 7,6 para 6,0, então ficou abaixo da média para um lateral. E em duelos aéreos ele venceu menos da metade. Então a gente tem um lateral que está realmente demonstrando declínio. Defensivamente não é muito seguro, então a gente vai precisar realmente da recomposição do ponta pela esquerda. Ou até de um volante caindo mais pela esquerda, né, que foi o que a gente viu com o Oyama no final do jogo contra o Coritiba. Ele vai precisar de alguém para recompor junto com ele, porque ele não é essa segurança defensiva. Aí eu comentei, né, que ele teve uma queda nos números defensivos e a participação no ataque dele melhorou, a média de passes decisivos aumentou, né, mais do que o dobro de 2020. Então, realmente, isso pode ser útil para o esquema do Botafogo, que necessita desse apoio do lateral esquerdo. Mas, como eu disse, ele apoiando pode ajudar. Mas, defensivamente, né, o Botafogo é uma equipe que, em muitos momentos, dá a posse de bola para o adversário. O Botafogo é uma equipe que tem média de posse de bola abaixo de 50%. Então, a maior parte do tempo é o adversário que toca a bola no pé. Então, realmente, ele precisa melhorar essa parte defensiva, mas na parte ofensiva ele ainda pode agregar bastante. Vamos lá, o último aqui. Minha opinião, né, sobre o jogador, eu falei que, para o contexto atual, que é muito difícil você achar laterais dando sopa, né, no mercado, no meio da temporada, e ainda mais para uma Série B, para uma equipe sem dinheiro como o Botafogo, você pegar um jogador desse por empréstimo até o fim da Série B, pagando pouco, eu acho que é válido para ter o jogador como reserva, ali, como por elenco. Ele não é um jogador assim absurdamente horrível, nível Rafael Carioca, pelo que ele demonstrou na Série A, né? Ele foi titular na Série A por muitos anos, como eu bem disse aí. Então,
é um jogador que já demonstrou bom nível no nível mais alto do futebol brasileiro, que é a Série A. Então, eu acho que ele realmente pode agregar, mas, como eu bem disse, a gente não pode esperar um lateral incisivo nos dribles, né? Ele não tem muita qualidade técnica, então a força física dele é o que ele pode oferecer ali na lateral esquerda. Lembrando que ele foi apresentado, acho que foi hoje, se não me engano, foi hoje pelo Botafogo, e já estão relacionados, tanto ele quanto o Luiz Henrique, que a gente vai falar já estão relacionados para a partida contra o Remo. Já viajaram com o grupo, então, nesse sentido, o Botafogo foi bem rápido, né? Já foram, já estão lá no BID, já apareceram no BID, e o Botafogo já vai poder contar com ambos. E aí a gente já pode passar, o Matheus, para o Luiz Henrique, né? Você também fez uma tríade lá do Luiz Henrique, a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. Vamos lá. E aí? O Luiz Henrique foi um jogador que me interessou bastante, né? Ele demonstrou qualidade, foi formado na base do Flamengo, é uma base que consegue formar jogadores habilidosos. Então, o Luiz Henrique realmente é um jogador interessante. E como o Ederson Moreira, foi o melhor momento que ele teve na carreira. E eu entendo muito bem realmente o argumento de que por que o Botafogo vai buscar um jovem promissor, sendo que tem na base, né? Valorizar jogadores de outros clubes. Para que isso? Eu entendo essa contratação do Luiz Henrique nesse contexto. E eu acho que esse argumento realmente é muito válido. Mas nesse contexto eu entendo trazer o Luiz Henrique, porque é um jogador que já demonstrou um bom nível de futebol na Série A. E é um jogador que já vem atuando na Série A também, atuou algumas vezes na temporada, então é um jogador que não vem sem ritmo e foi testado, né, no nível alto de futebol. Então é importante você trazer esse jogador, porque na Série B pode ser que ele agregue bastante. Você tirar o Juninho da base e tentar colocar ele como reserva do Chay, eu acho que pode demorar um pouco mais para engrenar, até porque o Juninho nunca jogou no profissional. Então é arriscado, mas realmente é aquele argumento. Por que o Juninho não foi testado antes? Por que já não estavam fazendo essa transição do jogador para o profissional? Então são coisas realmente que o Botafogo demora muito para tomar atitude e acaba tendo que gastar mais em outros momentos por negligência, né, da base. De fato, o Chay precisava, sim, de um reserva, e o Luiz Henrique deu uma declaração, só não lembro agora para qual mídia. Perguntaram a ele aonde ele gosta de jogar, né? Vamos botar assim, que ele veio, a torcida do Botafogo, a matéria era tipo assim, a torcida do Botafogo viu que você pode atuar como volante, como meia, como ala, como é que você gosta de jogar? Ele falou, palavras dele, que ele gosta de jogar pelo centro, centralizado, no meio, que ele diz que é onde ele rende melhor, e ele ainda frisa, onde eu rendi melhor com o Anderson. Então, assim, ele de fato veio, ao que tudo indica, para ser um reserva imediato do Chay, ou talvez até numa necessidade de compor o meio com o próprio Chay, né? Mudando ali o esquema e tal, numa necessidade, porque eu acho que o Anderson não vai mudar o que está dando certo, a não ser que seja uma necessidade mesmo. Então, provavelmente, ele veio mesmo para essa função de jogar ali pelo centro, jogar mais centralizado que o Chay está cumprindo hoje. É mais uma opção que a gente ganha, né? Isso é importante. Continuando. E eu trouxe alguns dados dele na Série A, né, de 2020, que foi a primeira temporada dele como profissional com o Ederson Moreira. Ele jogou só 7 jogos, 4 como titular, deu 2 assistências em 4 jogos como titular. É interessante isso para um jogador que fez a sua primeira temporada como profissional, e 4 passes decisivos, né? Deu 4 passes para os companheiros chutarem ao gol. Ele teve 85% de aproveitamento nos passes no terço final, para o terço final, né? Isso é importante porque é um jogador que, quando a equipe está chegando no ataque, você acertar muitos passes para o terço final, que é a última zona, a zona mais perto que você está do gol adversário, isso é importante. Ele demonstra que é um jogador que consegue, né, fazer com que a equipe faça esse balanço ofensivo, talvez tirar a bola da direita e jogar para a esquerda para tentar gerar espaços. Então, um jogador ali que tem boas qualidades para um meia armador. 4 dribles, não demonstrou ser um jogador driblador, mas acertou 75%, né? Acertou 3 de 4, não foi mal nisso. Sofreu 10 faltas, uma média interessante, né? Porque é importante o jogador, um meia ofensivo, sofrer bastante faltas, porque ele vai conquistando, né, campo quando a equipe não está conseguindo conquistar com a bola. Sinal 12 que tá separado, né? Por falta. Exatamente.
12 recuperações, não foi uma média alta, mas é normal porque é um meio ofensivo. Meios ofensivos normalmente não recuperam muitas bolas. Ele teve 27 perdas, 7,9 por 90 minutos, 8 perdas de posse por 90 minutos. Então, ele ficou ali na média para meios ofensivos. Meios ofensivos normalmente perdem bastante a bola por conduzir mais, tentar mais passes, tentar mais o drible, arriscar mais. Então, para um meio ofensivo na sua primeira temporada, ele demonstrou ser bem promissor. Seguindo aí. Eu falei que na estreia na estreia dele no Campeonato Nacional, ele demonstrou ter qualidade para quebrar as linhas, ficou na média das posses perdidas, e ele não demonstrou uma grande capacidade de recuperar bolas, ou seja, é um jogador que até tem qualidade no passe, né, e qualidade na visão de jogo para atuar talvez como segundo ou terceiro homem do meio de campo, ali como volante, mas jamais como primeiro volante, um jogador de marcação. Ele não pode ter mais instruções defensivas do que ofensivas, porque ele não demonstrou, né, essa grande qualidade de roubar bolas. Ou seja, o Barreto está com o lugar dele garantido. E aí eu trouxe os dados dele em 2021, né, jogou mais, ele atuou em 21 jogos, 9 como titular, marcou 3 gols, né, já marcou seus primeiros gols como profissional, deu uma assistência, 12 passes decisivos, e aí eu vou destacar até no próximo post, né, quando a gente passar por esse, que nas temporadas em que ele atuou como profissional, ou ele teve a mesma quantidade de passes decisivos em relação à quantidade de jogos, ou ele teve mais passes decisivos do que a quantidade de jogos como titular. Isso é importante porque é um jogador que demonstra ali que está sempre criando chances para os companheiros. Ele melhorou até em passes para o terço final, acertou 77%, não, tinha sido 85%. Ele decaiu um pouco, né, nesse aproveitamento, mas continua dentro da média, acima de 75%, é um aproveitamento legal. 14 dribles, demonstrou estar driblando mais, acertou 43%, né? 43% não é um aproveitamento tão bom, né? Normalmente a gente espera que o jogador acerte mais de 50% dos dribles, mas para o meio ofensivo até que dá para entender, porque geralmente você está driblando ali numa zona que é mais complicada, né? Que é no centro do campo, onde você tem mais jogadores ali dando pressão. Sofreu 14 faltas, como eu disse, a média dele de faltas sofridas é boa. E aí uma coisa que dá para a gente destacar, né? Ele melhorou um pouco na parte defensiva. Ele teve 58 recuperações, aumentou a média dele de 6,47. Aumentou a média dele para 6,47 por 90 minutos. Então significa que ele está contribuindo mais com o time taticamente na hora de defender. Mas ainda não significa que ele possa ser utilizado, né, como eu falei antes, como primeiro volante. Mas como segundo volante, talvez também dá para improvisar ele ali, porque ele demonstrou essa qualidade maior nessa temporada para estar defendendo. E essa recomposição, essa melhora dessa recomposição, não pode ter um dedo aí do Anderson? O Anderson não era o técnico dele nesse período, ou maior parte desse período? Não, apesar que eu estou em 2021, né? 2021, né? Não, então eu estou falando besteira, porque o Anderson mas... em 2020, não foi? Sim. Mas, assim, o Anderson é um jogador que... É um técnico que visa bastante físico, né? Então, com o Anderson, o Luiz Henrique realmente aprendeu a usar melhor o físico dele, e isso pode ter respingado nessa temporada, né? Mas, realmente, eu acho que a maior parte desse crescimento nas recuperações vai mais na conta do Vojvoda, porque é um técnico que também, na parte defensiva, consegue organizar muito bem a equipe. Então, o Luiz Henrique, sendo utilizado com o Vojvoda, conseguiu dar uma melhorada nesse desempenho. É o técnico do momento, todo mundo quer o Vojvoda, é o grande cara. Eu vejo todo dia alguém se lamentando assim do Botafogo porque ele não veio para o Botafogo. Agora, pergunta de uma leiga. Esse mapa de calor aqui não está meio caído, não? Parece que nem está em campo. Não, mas isso é normal porque leva em conta a quantidade de jogos também, né? Quando você tem um jogador que disputou vários jogos, aí o mapa de calor fica mais forte. Ele jogou só 9 vezes como titular, então o mapa de calor mais apagadinho assim é normal para um jogador que entra em muitos jogos, mas acaba não entrando como titular. Então ele atua poucos minutos ali, dá só uma movimentada e aí não fica o mapa de calor tão forte. Mas isso é normal para um jogador que não atua tanto. Boa, nem sabia, tá vendo? Aprendendo. Próximo aí. E aí, eu comentei que em 2021 ele já participou de mais alguns gols, manteve a média de um passe decisivo e um drible ou mais por jogo titular. E eu botei, né, que nesse ano ele consegue equilibrar as perdas e as recuperações.
né? Ele manteve a média de perdas de bola, né? Na temporada passada ele perdia 7,9 por 90 minutos, na temporada atual ele perde 8, então manteve a média, e nas recuperações ele teve um aumento. Então é importante você ter um jogador ali que, por mais que perca a posse da bola, ele consegue recuperar em algumas vezes. Próximo. E além disso, hoje ele arrisca mais finalizações. Na temporada 2020, ele só deu 2 chutes ao gol em 11 jogos. Então, isso é até normal para um jogador que está na primeira temporada dele como profissional, não arriscar tanto, tá mais ali na questão do passe. Mas em 2021 ele evoluiu, né? 11 finalizações em 21 jogos. Então, isso é importante até porque, pensando nele como reserva do Chay, o Chay ele gosta de pisar na área e gosta de marcar gols, né? Até porque ele tem muito mais gols do que assistências pelo Botafogo. Então você ter ali um meia que gosta de finalizar também é importante para o Botafogo não decair tanto quando precisar do Luiz Henrique como um titular. Eu fiz a comparação do Luiz com o Chay, né? Porque já naquele post, por mais que o Luiz Henrique ainda não tivesse dito que ele prefere jogar como meia, eu já tomei que ele realmente fosse ser o reserva do Chay. Então, eu fiz essa comparação, né? Minutos para criar uma grande chance na Série A do Luiz Henrique e na Série B do Chay. O Luiz Henrique demorou menos tempo para criar uma grande chance, mas aí a gente pode levar em consideração que ele teve menos jogos, né? Então, dá para entender ele precisar de menos tempo em relação ao Chay, porque o Chay jogou muito mais vezes do que ele. Em minutos para dar um passe decisivo, aí o Chay realmente se destaca de uma forma incrível, apenas 37 minutos para dar um passe decisivo, mesmo jogando muito mais do que o Luiz Henrique, né? Mas o Luiz Henrique não fica tanto atrás. 58 minutos é uma marca boa também para dar um passe decisivo. E aí, como eu bem disse, o Luiz Henrique ele não tem muito isso de tentar o drible, tentar um contra um sempre. Ele é um jogador que gosta mais de dar o passe, gosta mais de dar aquela movimentada e tentar um passe de primeira ou temporizar, né, no ataque e participar mais da organização sem ter esse ímpeto de tentar driblar sempre como o Chay. O Chay ele já tem um domínio orientado muito melhor do que o do Luiz Henrique. Para quem não sabe, o domínio orientado é você dominar a bola já conduzindo para fazer alguma ação, né? Que é a coisa que a gente não vê no Barreto, por exemplo. O Barreto, muitas vezes, ele domina e fica parado. O domínio orientado é o quê? É o Chay dominar a bola e já tirar do adversário e já conduzir para um chute, é você orientar o domínio para fazer alguma ação. Então, o Luiz Henrique ele não tem tanto isso quanto o Chay, né, mas não tá tão ruim. Vamos lá. Eu comentei, né, sobre os dados acima, falei que em termos de criar chances para os companheiros, o Luiz Henrique ele tá ali junto com o Chay e os dois demonstram boa visão de jogo e qualidade no passe. Mas não demonstra ser um driblador, né? Então ele pode ter, em alguns momentos, dificuldade quando tiver um espaço encurtado, tiver ali uma marcação individual em cima dele. O Chay, a gente, pelos dados, né, pelo que a gente acompanha, é um jogador mais habilidoso, mas muita gente reclama que o Chay às vezes prende muita bola. Talvez o Luiz Henrique seja um cara que toque mais de primeira, isso também ajuda a dinamizar o jogo. Então, assim, são características, né, que a gente pode... É bom o Botafogo ter jogadores com características distintas que podem nos auxiliar. Né? No fim das contas, quanto mais variado for o tipo de jogadores e serem bons, que não adianta ser variado, serem ruins, isso ajuda com certeza a gente. E aí o último aí... Eu dou minha opinião final sobre o jogador, que para ser reserva do Chay eu atuar aberto, né? Porque no mapa de calor dele, em 2021, a gente viu que ele tinha um calorzinho ali mais pela esquerda. Então ele é um meia que gosta de cair pelos lados. Mas isso não significa que ele possa ser utilizado como ponta. Por dele até pode, mas pelas características dele, não daria certo. Não é um jogador muito veloz e na recomposição ele não é tão bom para poder ajudar o Botafogo, né, nessa parte. Então, realmente, eu vejo ele para ser reserva do Chay e caso ele atue aberto, né, dá para a gente pensar numa alternância de posição entre ele e o Chay. Talvez na fase ofensiva você ter o Luiz Henrique caindo um pouco mais para o meio e o Chay pelo canto, ou você pode ter, em certo momento, o Chay pelo meio e ele mais pelo lado esquerdo. Então, dá para você ter essa alternância dos jogadores. E aí eu falei que ele vem com ritmo, e isso é bom. E ele atuou em algumas partidas, né, em 2021, e entrando no segundo tempo, né, ele pode qualificar bastante a distribuição de jogo. A gente tem o Oyama entrando no segundo tempo, né, em vários jogos, e a gente vê como ele qualifica muito o passe do Botafogo. Então, a gente tem ali
eu não quero que o Oyama seja reserva, né? Obviamente, eu já falei isso várias vezes, mas a gente tendo o Oyama como reserva, você colocando o Oyama e o Luiz Henrique, você aumenta muito a qualidade no passe e fica muito mais fácil para você fazer uma transição, né? Um contra-ataque. A gente acaba tendo um banco um pouco mais qualificado, né? Ele Exato. foi apresentado hoje, assim como o Carlinhos. Ambos já foram registrados no BID, ambos já foram relacionados e já viajaram com o time. Então, nesse quesito, parabéns ao Botafogo, que tem sido rápido realmente, né? E aí o Matheus Mandi, cadê? Aqui, achei a informação dele. Ele falou o seguinte, ele traz muitas coisas lá no Twitter sobre a questão também de contratos e tal. Ele falou, apesar de virem da Série A, Carlinhos e Luiz Henrique chegarão bem dentro da realidade financeira do Botafogo. E o Matheus não costuma passar pano para a diretoria, não. Então, ele está falando, eu acredito. Somados, seus vencimentos, por exemplo, serão inferiores aos de jogadores como Guilherme Santos e Barrandegui. Vamos torcer para agregarem, gente. A gente tem que ler isso, realmente. É uma sacanagem, né? É o que a gente fala. É as gestões, cara. Um jogador como Barrandegui, né? Produção aí do seu Rotenberg, presente do seu Rotenberg, impressionante. A gente consegue pagar mais para o Barrandegui do que para 2 jogadores que mal bem vieram da Série A. Então, assim, é complicado a cultura do Botafogo. Eu acho que a gente fecha bem, né? Fazendo uma avaliação geral, eu estou muito na sua linha. Eu acho que o Carlinhos, eu acho que o contrato de 3 meses é um bom contrato para a gente avaliar se vai continuar com o jogador ou não. Tem essa questão aí que a gente já frisou financeira, 5 milhões, o Botafogo hoje não tem como pagar. Vamos ver como é que o jogador vai se portar em campo. Eu acho que a gente vai servir muito mais como vitrine por Fortaleza do que qualquer outra coisa. Mas foi um pedido do Anderson, eu acho que vai sim agregar o grupo. O Chay precisava, é aquilo, né? Já que a gente não tem ninguém da base, a gente não valoriza a base, a gente está precisando, vamos contratar, nos ajuda 3 meses, mesmo que sirva como vitrine para outros, pelo menos a gente teve uma ajuda durante 3 meses. Acho que é um pouco a lógica que funciona dentro do Botafogo, mas isso é lógica de clube pequeno, isso tem que mudar. Mas nessa atual conjuntura é isso que a gente tem. Então, torcer para que eles deem muito certo, para que eles agreguem, né? Assim como falou o Matheus. Os 2 Matheus, né? O Matheus Mandi e você. E eu acho que tem tudo para agregar, sim. Acho que o Henrique pode, de repente, até lutar por uma titularidade. Acho que o Carlinhos não. Acho que o Carlinhos já vai ser um reserva mesmo. E acho que para uma Série B ele vai agregar, sim, como reserva. Talvez nem jogue, ou jogue muito pouco, jogue ali os minutos finais. Guilherme Santos não dá, né, gente? Com certeza rolou alguma treta ali entre ele e o Anderson no vestiário. Alguma merda houve ali, mas, enfim... Cada cão que lamba a sua caceta. É isso, eu acho que, de forma geral, eu acho que são bons reforços dentro da nossa realidade e do pouco tempo de contrato que foi feito, nada que nos parece trazer grandes prejuízos ao Botafogo. Acho que somarão mais do que qualquer outra coisa.